aqui na Twitch. Sempre à minha direita, Vinícius Carlos Vieira, nosso editor. Sempre à direita, constantemente nessa posição. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que ele escreveu um editorial falando sobre isso, basicamente, que é o cinema vai morrer, ou o cinema morreu. E 2 ou 3 dias depois que ele escreveu esse editorial, veio a Warner e jogou a pá de cal sobre o cinema. O que você tem para falar sobre isso, Vini? O cinema morreu 2 dias depois. O cinema morreu 2 dias depois que você anunciou. Por que o cinema morreu? 2 dias Explica depois. Aí. Não, na real, assim... Deixa eu só explicar. Eu tenho que dar boa noite para as pessoas, né? Eu não sou mal educado que nem você. Isso, você apresenta aí. Boa bom noite, dia. Galera do Cinema Aqui. Bom dia, galera do Cinema Aqui. Tá muito fraquinho, de novo! De novo! O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu direito, mas aconteceu. O cinema morreu. Não morreu, não. O que aconteceu no editorial, que eu fiz um editorial falando sobre vamos posicionar as pessoas. 2020 teve uma epidemia muito grande de um negócio chamado Covid-19, né? Se você está em 2050, não estão ensinando isso nas escolas, né? Ou se você estava trancado numa caverna e acabou de chegar aqui, a gente está trancado em casa. Sim. 8 meses. E aí o que aconteceu 9 foi meses. 8 meses. Não, já perdi as contas. Para mim, estamos trancados em casa. Mas enfim, o que aconteceu é que, obviamente, era um vírus mortal, né? Um vírus mais mortal que o vírus do Romero. E os cinemas fecharam. As salas de cinema fecharam, né? Mas isso não matou o cinema, porque era uma situação atípica, né? Ainda que tenha dado muito prejuízo para algumas grandes redes, tenha sido um problema, algumas redes pediram falência, voltaram, foram compradas, tal, enfim. Os pequenos cinemas tiveram um problema muito maior ainda, né? Então não tem muito o que discutir, porque talvez até porque não era um problema, era um problema externo a eles, né? Simplesmente não tinha como o comércio ficar aberto e consequentemente os cinemas, né? Que os cinemas, como poderia dizer, cinemas é um produtor automático de contágio, né? Então, para quem não lembra, aquele filme do macaquinho, do Dustin Hoffman, Epidemia, ele começa no cinema, dá tudo errado no cinema, porque o cara espirra e aí começa a matar todo mundo. Mas, enfim, o que aconteceu é que depois de muito se fazer, alguns filmes, grandes filmes foram jogados para 2021, pequenos filmes foram para os VODs de Netflix e serviços de streaming, e começou uma discussão de o que ia acontecer com o cinema em 2020. Acho que o Rodrigo caiu, mas tá tudo bem. Não, tô te ouvindo perfeitamente tá aqui. Voltou. Enfim, aí o que aconteceu é que e aí depois a gente volta para falar do Tenet, mas o que acontece é que, só para vocês entenderem, agora no finalzinho de novembro, a Warner, não, desculpa, a Paramount, a Universal e a AMC. Cinemas, AMC e com cinema. Depois fez um acordo com o Cinemark. Universal, desculpa. A Universal, ela fez um acordo com a AMC e com o Cinemark, e um acordo que diminuía a janela, né? A janela é o Cinemark. AMC e Cinemark. A janela é o espaço que tem entre o lançamento do filme no cinema e o espaço do home video. Então, o que eles fizeram foi diminuir esse espaço de algumas produções. Então, a produção entraria em cartaz e ela ficaria... E se nas 2 primeiras semanas ela tivesse uma bilheteria maior que $50 milhões, ela se manteria no cinema por mais X semanas. Se ela não tivesse essa bilheteria, ele automaticamente iria ao mesmo tempo, né? Ele iria para o VOD
ao mesmo tempo. O que não tiraria o filme do cinema. O filme continuaria no cinema, mas ele iria também para o VOD. A não ser se ele atingisse 50 milhões, muito provavelmente ele não iria para o VOD e ficaria lá. Esse foi o primeiro acordo. Acho que o Rodrigo quer falar alguma coisa. Fala, Rodrigo. Rapidinho, só para a gente entender, acho que a gente pulou algumas etapas dessa conversa ainda para poder começar. Porque estão falando da morte do cinema, tem todo esse acordo, e eu sei que você está chegando aí, mas eu acho que uma coisa que tem que ficar clara antes de tudo é explicar como funciona o lançamento hoje. O que é a janela de lançamento, tipo, que o filme é lançado, aí ele vai para o cinema, depois de X tempo ele vai para o VOD, depois para a locadora, para o streaming. Como que funciona essa estrutura hoje e por que que essa novidade muita gente está vendo como a morte do cinema ou decretando o fim do cinema, entendeu? Porque eu acho que só explicar qual é a novidade, talvez as pessoas não entendam o que eu falei, qual era o real da impacto janela, disso. né? Sim, tá. Então vamos voltar lá atrás. Como é que funciona o cinema? O estúdio manda o filme para as salas, né, por um valor e tal, acordado, e aí esse filme passa durante um período que há uma negociação entre os dois. Durante esse período, esse filme ele não pode passar em mais nenhum lugar a não ser no cinema. Ao término desse período, né, que aí geralmente é o estúdio, que é uma combinação, geralmente é uma combinação do estúdio com as políticas de exibição do país, né? Porque varia um pouco entre cada país e tal, mas geralmente não muda tanto. Então seriam uns 3 meses depois, esse filme chegaria no que a gente chamaria antes de locadora, né? Há muito tempo atrás, e que agora a gente chama de VOD, né? Que é o Video On Demand. A não ser que ele tenha um acordo com algum streaming, alguma coisa. Após esse período de VOD, que ele deve ficar uns 2 meses, aí ele geralmente ia para um streaming, tipo um telecine, alguma coisa do tipo que seria mais TV a cabo. Então ele teria um período de quase 1 ano entre a estreia e a chegada na TV a cabo, às vezes um pouco menos, depende de um acordo. E aí, depois, mais de 1 ano e meio depois, ele poderia passar na TV aberta. O que acontece, o nome disso é janela. A janela é a distância entre a estreia e o on-demand, né? E o em casa. Ou seja, antes era locadora, agora o on-demand. Essa é a janela. Teve essa mudança, porque, obviamente, a gente não pode... primeiro de tudo, os estúdios sabem que não é simplesmente você começar a vacinar as pessoas que vai voltar ao normal. Vai ter uma insegurança muito grande de uma série de coisas, além do que existe um movimento anti-vacina. Se você é de 2050, está estudando a gente falar isso, existe um movimento anti-vacina. Tem gente que não toma vacina. Tem gente que acha que se tomar vacina, o filho vai ficar autista. E isso é uma imbecilidade. E aí o que aconteceu é o seguinte: morreram dezenas, centenas, bilhões de pessoas com essa merda dessa Covid, e vai ter gente que não vai tomar vacina. Então os estúdios sabem disso, que a junção da vacina chegar para as pessoas com esse movimento de completos idiotas pode resultar não numa cobertura geral do Covid. Então o estúdio sabe disso. Então o que eles fizeram em vez de a gente contar com que todo mundo volte aí no cinema, tem essa segurança, a gente vai ver os filmes que tiverem menos de 50 milhões, eles vão ficar lá dando jogado lá no cinema. A gente vai no VOD, porque no VOD ele realmente acaba compensando alguma coisa. Então esse foi o acordo que eles fizeram em novembro. Só que, e aí assim, aí que tá, a grande questão era que os dois grandes impérios do cinema hoje, né? A gente pode aceitar que são a Warner e a Disney. A Disney não estava falando muito sobre nada, mas a Disney já tinha feito aquele Premium VOD dela, lá do Mulan. E como o Disney Plus está bem,
então ele não estava muito preocupado com isso. Mas a Warner estava dando a entender que poderia acontecer alguma coisa. E a questão é que isso poderia acontecer em dezembro com a Mulher Maravilha. E aí foi o que aconteceu. Eles anunciaram que a partir de Mulher Maravilha, todos os grandes, todas as estreias da Warner no ano, elas vão chegar no cinema e, ao mesmo tempo, elas vão chegar no HBO Max e vão ficar à disposição HBO Max. Isso esperar mais um tempo, vai para o VOD, depois vai voltar para o HBO Max. Então, essa foi a grande a mudança da Warner, né? Então a Warner fez esse esquema e muita gente achou que lá matou o cinema, porque, né? Mas enfim, esse é o ponto que a gente vai discutir. Demorou. E isso tudo é porque eu não falei do Tenet aí. Não, e aí eu pedi para fazer esse preâmbulo todo, essa breve introdução de 10 minutos, porque a gente conversa muito, tipo, a gente conversa com os nossos leitores e a galera fica, não, o cinema tá morrendo. Olha isso, Mulan foi direto para Disney Plus e isso prova que o cinema vai morrer. E a gente, tipo, tudo isso são testes de novos modelos e não necessariamente significa o fim do cinema. E por isso que a gente achou importante trazer essa discussão para a Twitch, para as lives, porque fica se especulando muita coisa. A maior parte das pessoas nem sabe, por exemplo, que tem essa janela. E se você pensar no modelo de mercado hoje, talvez essa janela seja um modelo extremamente defasado. Muito defasado, porque as pessoas não esperam mais para assistir na TV aberta, não esperam para assistir na TV a cabo, e muito menos, assim, no mercado brasileiro, a cultura de VOD ainda é uma cultura nova, bem recente. Então, muitas vezes a pessoa ela compra lá um DVD que tende a se popularizar. Que tende a se popularizar. Só que atualmente, tipo, o que acontece muito, o cara compra um DVD com áudio todo desgraçado, que foi filmado dentro da sala de cinema, porque para ele é mais rápido, ele quer assistir aquilo logo. Então, talvez o VOD seja um caminho de modernizar esse novo esquema de janela. E a pandemia foi um negócio que acelerou esses modelos, certo? Tanto que o Vini vai saber explicar melhor, a gente teve tipo, várias... Esse desgraçado podia lamber maçaneta e morrer. Qual desgraçado? Que vê filme da câmera ligada, de morrer de Covid. O cara que vai ver o filme que é uma câmera filmada, gravada, sabe? Esse cara é um desgraçado, esse cara não gosta de cinema. Aí levanta uma cabecinha. Esse cara gosta de outro rolê, tá ligado? Né? Devia de morrer. Passa uma cabecinha esse assim. O cara morre de Covid. Mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece. Esse cara não... Então, sim, na pandemia, acelerou essa mudança de mercado e os estúdios começaram a testar coisas novas. Tanto que o Vini tinha me falado, por exemplo, do Trolls 2. Como foi, Vini, a experiência do Trolls 2 aí? Ou Trolls 2, para ficar tudo em inglês. O Trolls 2, ele... Não, em inglês é Trolls World Tour. O Trolls World Tour, ele ia... World Tour, o nome do filme. 2 seria mais legal. Eu não sei exatamente os números. Não, o World Tour é mais legal porque ele é de música, né? Então ele é uma tour, ele passa por mais... O que acontece é o seguinte, o primeiro filme fez sucesso, relativo sucesso grande. O segundo filme, ele era uma aposta para fazer um sucesso grande, mas, obviamente, ele não pôde ir pro cinema. E aí eles falaram, vamos jogar no VOD, né? E aí, acho que foi em abril, maio, um negócio assim, logo no comecinho da pandemia. E o filme foi realmente um sucesso em VOD. Ele se pagou e deu tudo certo. E aí criou-se essa possibilidade que, talvez alguns filmes consigam funcionar. Filmes de família, filme para família e tal, talvez, não sei. Mas o Trolls 2 foi um exemplo de que isso funcionaria, né? Então, assim, isso deu a possibilidade deles pensarem a respeito. E aí eu vou atrapalhar, vou ultrapassar a pauta, nem sei se está na pauta, mas... porque aí o que aconteceu foi as duas experiências, a experiência do Mulan e a experiência do Tenet.
O Mulan, a Disney jogou direto lá num tal de Disney Plus Premium Plus. É um VOD para quem assina o Disney pagava Plus. Mais uma você pagava mais uma grana e você podia ver o Mulan lá. Teve um aumento dos assinaturas, eles conseguiram medir isso, mas não foi suficiente para ser empolgante para Disney. Tanto é que a Disney simplesmente não falou mais direito nesse troço. E enquanto isso, a própria Warner e o chato do Christopher Nolan, ele encheu tanto o saco para lançar o Tenet, que eles lançaram o Tenet no cinema. E foi lógico, obviamente, foi um fracasso gigantesco, né? Porque, assim, não foi um fracasso porque talvez ele tenha até se pagado, mas é o filme do Christopher Nolan, com um elenco gigante, assim, sabe, um daqueles filmes eventos, era para ser um filme evento de 2020. E ele não queria de jeito nenhum passar para 2021 e foi em 2020 mesmo. E o filme foi um fracasso. E, enfim, ele vai chegar agora, dia 22, ele chega no VOD. Mas, enfim, então, assim... Muita gente falando bem dele, assim... Que realmente não... Assim, muita gente falando bem, comentando do filme. Não, muita gente falando bem mal dele. Mas, assim, algumas pessoas comentando e tal, mas dentro de uma bolha cinéfila. Não saiu dessa bolha, assim. Não foi algo que chegou no mercado, teve um impacto. Não. E aí o que aconteceu é que foi o que você falou, teve uma... o mercado teve que enxergar direito que, o Trolls 2 deu certo, o negócio do Mulan não deu tão certo, o negócio do Tenet não deu tão certo, a gente tem que achar algum jeito de fazer isso. O que acontece é que, no caso da Warner, ela encontrou o jeito, ela falou, eu vou divulgar meu canal, porque ninguém se importa com o HBO Max, né? Essa que é a verdade. Ele tá lá meio que jogado no canto, ainda que ele tenha a Warner por trás, ele ficou jogado na guerra dos streamings, ele ficou meio que jogado ali, ninguém se importa muito com ele. Então, e era para se importar, ele é da Warner, né? E aí a Warner achou esse jeito, e ela vai conseguir, vai um monte de gente assinar esse troço, que tem um catálogo super legal, porque ele junta a Warner com a HBO, então tem séries, as melhores séries, muito filme legal, mas, né, ele deve chegar no Brasil no segundo semestre do ano que vem. Então, e ele meio que se tornou ele se tornou um pouco assim, um catálogo, né, um apanhado assim do que tem na Warner, na HBO, foi sendo jogado lá, mas ainda não tem uma campanha de divulgação, uma campanha de venda massiva dela, né? Por enquanto tá ali. Tipo, parece um projeto paralelo que em algum momento a Warner vai focar. E talvez agora com essa janela nova. Talvez a ideia da Warner fosse usar aquela porcaria do Snyder Cut para trazer o pessoal. Um comentário, o Snyder Cut agora vai sair no cinema, hein? A gente fez a live sobre o Snyder Cut, falou que era 4 episódios da série, então, pra quem não tá ligado, triste. Vai sair no cinema agora. 4 horinhas de chorume. Vai lá, Vitor. Vou ver. Não no cinema, lógico, de jeito nenhum vejo isso no cinema. Mas, enfim, então aí a Warner vai tentar fazer isso daí, e aí, enfim, o que tá escrito na pauta aí? Só pra gente não comer a pauta. Não, pode seguir. A gente falou da Disney com a Disney Plus, assim, eu não vou ficar falando aqui. Pauta, que deu errado, isso já, tipo, deu ruim. E aí, agora, qual é o lance que você atropelou lá no começo? Qual é o esquema que a Universal, Cinemark e AMC fizeram e como que isso pode impactar nas redes? Que no seu editorial, por exemplo, você fala disso em números, que tem a questão lá dos 50 milhões, quem vender mais de 50 milhões permanece mais tempo. Isso parece positivo, mas talvez não seja tão positivo assim, porque tem poucos lançamentos que podem ultrapassar essa marca de 50 milhões no cenário atual, no contexto atual. A gente está falando só de mercado americano, viu? A gente não está falando de mercado mundial, até porque esses números eles estão só medindo pelo mercado americano. Mas
A questão é a seguinte, acho que ano passado, acho que só 6 filmes eles passaram de 50 milhões na primeira semana. É bem pouquinho. E... tem alguém falando alguma coisa. Eu te falo aqui o que foi. E aí, que só um comentário. O Rotadeu primeiro falou oi, cabeça. Não sei se o cabeça sou eu ou você. E agora ele acabou de falar que acha que a gente tá muito errado, porque a Warner jamais mataria o cinema. O único filme que matou o cinema foi Madagascar. A gente já falou aqui que o Snyder também tá matando o cinema, porque ele é insuportável. Ele tá matando o cinema de tédio, de chatice. Mas enfim, no último ano, acho que são 6 filmes só que passaram dos 50 milhões. E a grande artimanha aí, nesse caso da Universal, por mais que pareça que os cinemas ganharam, eu escrevi sobre isso. Os cinemas ganharam, olha, isso aqui. Na verdade, a Universal ela deu um golpe gigantesco, né? Porque cinema é propaganda, né? Então, se ela quiser que o filme não bate 50 milhões, ela simplesmente não faz a propaganda. E aí o filme não vai bater 50 milhões, aí vai pro VOD e dane-se o cinema, o teatro, né? O theater. Então, que ela faz uma espécie de propaganda póstuma também, né? Talvez eu acho que seja um golpe maior pro cinema. Pro cinema enquanto local. Não, ela pode fazer uma publicidade póstuma, tipo, para vender esse filme depois no VOD. E quando a gente está falando de cinema aqui, a gente está falando de cinema enquanto estabelecimento, não de cinema como arte, nada disso. Nesse contexto, é o cinema estabelecimento, o comércio, sim. Tá? Porque... sim, porque aí a questão é a seguinte, ela poderia pegar um filme que ela acha que vai ser bom pro VOD, e são valores de marketing muito diferentes. Para você fazer um marketing para o cinema físico é muito dinheiro, porque você tem que atacar nas redes sociais, você tem que atacar em propaganda, rádio, TV, jornal, etc. A gente acha que isso aqui é pouco, aqui no Brasil é pouco, porque a gente não tem isso normalmente, mas nos Estados Unidos é normal. Quem está em cidade grande, por exemplo, metrópoles, tipo, algumas metrópoles, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, é normal você ver cartazes na rua, nos relógios, em metrô. Isso metrô, é uma grana. ônibus. Então, assim, a propaganda para o cinema físico é muito... Eles gastam, o marketing é muito grande para você fazer as pessoas irem para o cinema físico. Já para a internet, você consegue ter um controle muito maior do quanto você alcança, de alcance. Então eles sabem exatamente o dinheiro que eles vão gastar para o público, etc. Então acaba sendo um dinheiro melhor gasto. Então, para o estúdio é 2 palitos para, conhecendo os estúdios, né? No caso Universal, 2 palitos para elas não fazerem marketing para o cinema que se vire. E aí, putz, não deu 50 milhões, vamos pro VOD. Aí vai no VOD, eles faz em cima, e aí o filme dá uma grana suficiente para eles fazerem. Isso vai... E talvez isso, juntando isso com o que a Warner vai fazer, que a Warner fez, né, já, ela fala que isso é só em 2021. Daqui a pouco eu cito os filmes que vão ter em 2021. A junção dessas duas coisas, independente do que a Disney vai fazer, eu não acho que a Disney vai ficar simplesmente para trás disso e ficar lançando filme no cinema. Acho que alguma coisa eles vão fazer. Independente disso, essas duas... Eu acho que isso muda o paradigma do que a gente conhece como cinema. Sim. Pelo menos num bom tempo por aí. E aí eu tô falando cinema no jeito mais amplo mesmo. Assim, vai mudar investimento, vai mudar a quantidade de blockbuster... vai mudar a forma que os filmes são pensados, né? Porque vão ser pensados hoje para outra mídia, para outro formato, para outra tela, que é o que a Netflix já faz. Netflix produz filme pensando em tela pequena. Eu não acho que... Não, eu não acho que isso vai acontecer. Você acha que isso não vai impactar? Eu acho que vai acontecer a quantidade... investimento. Não, isso não. Estético. Em termos de estético, o formato da tela... Porque não, a Netflix não faz isso.
Não o formato, mas tem alguns falácia. cuidados. Por exemplo, a Netflix, quando produz algumas séries, tem alguns cuidados, porque série, por exemplo, é muito assistida em celular, na condução. Então, talvez isso possa ser levado para os filmes. Não é cinema. Mas eu estou usando de exemplo, pegando o que aconteceu num formato. Série. Não. É uma coisa de falar que o Uno Mille... Porra. Não, eu tô te mostrando, tô te falando o que acontece num formato da Netflix de série. Hoje a Netflix faz isso, principalmente essas séries curtas de humor, eles fazem pensando que vai ser assistido numa tela pequena, então não pode ter detalhes muito menores, tem que ter tudo mais claro na tela. Isso é muito nítido, assim. Sim, e aí, talvez lógico, o cinema tenha esse série. tipo de cuidado. Pensando, tipo, VOD que você tem o Google Play, por exemplo, você pode alugar e assistir no ônibus durante uma viagem. Mas sim, mas o cinema não vai fazer isso. O cinema não tem, até porque quem tá por trás do cinema geralmente é o cineasta, decreta, pode escrever, o cinema não vai fazer isso. Bateu o martelo. É porque você não vai... Bati o martelo. Porque a gente tá aqui pra falar a verdade, então essa é a verdade. Não tem como... Sim, trago verdades. A verdade hoje é que o cinema não vai mudar nessa parte de estética. Por exemplo, o Scorsese não vai fazer um filme. O Scorsese vai fazer um filme pro Apple TV. Ele não vai fazer um filme pensando assim: vou fazer um filme que caiba no iPhone. Não vai fazer isso. Eles estão pouco se lixando para isso. Ele não vai. E aí eu tô falando assim, desde o Scorsese até um outro. Só um comentário rápido, desculpa. O que eu acho que vai acontecer. Desculpa, eu tenho que te cortar para falar isso. Imagina o Snyder recolorindo todos os filmes dele para agora se adaptar a tela pequena de celular. Seria maravilhoso. Volta seu raciocínio. Mas vai ser o Mobile Cut depois, vai ter o Liga da Justiça Mobile Cut. Vai ser feito pro celular. Desculpa te cortar. Mas enfim, eu acho que os cineastas não vão mudar isso. Eles vão continuar fazendo os filmes normalmente. O que vai acontecer é uma diminuição de investimento já pensando no lucro. Porque, primeiro, assim, tem aquela regrinha... Não é regrinha, né? É um chute que a gente dá de que o filme... o budget do filme, né? O dinheiro que o filme custa para ele dar lucro, ele tem que triplicar aquilo. Que aí é um dinheiro do investimento para levar para os lugares e o dinheiro de marketing, né? Sim. Então seriam esses três. Esse filme deu lucro, ele tem que ter dado 3 vezes o budget dele. E isso no cinema, porque no cinema você tem uma série de valores agregados para ele chegar na sala física, né? Eu acho que isso talvez esse paradigma mude. E aí, como o investimento vai ser menor, porque você vai pensar no VOD, você vai começar a calcular que esse filme vai lucrar tanto, então talvez invista menos ou invista até mais, não sei, vai depender dos próximos 1 ou 2 meses aí de filmes entrando no VOD, porque às vezes o filme pode ele descobrir que esse filme, o filme feito para entrar no VOD direto, talvez ele precise de menos marketing e ele tem um lucro mais fácil, então talvez o filme menor você precise de menos investimento, mas a questão é que os filmes maiores, eles não vão ter, muito provavelmente eles não vão ter esse mesmo investimento, porque eles vão ter lucros diferentes. Então, isso que eu estou falando assim, que nos próximos 2 anos, 1 ou 2 anos, deve mudar, ter uma mudança de paradigma. O que para 2021 não vai fazer tanta diferença, porque os filmes de 2021, a grande maioria dos filmes de 2021 são filmes que teriam entrado em 2020, e são filmes que já tinham aqueles budgets enormes e estrelas, etc. Então, talvez não vá ter tanta diferença a curto prazo. O que não impede de que você descobrir que realmente a vacina vai resolver e em 3 meses está todo mundo bem, em 4 meses ninguém lembra de nada, e em 5 meses a Warner está se arrependendo amargamente de ter feito esse esquema de jogar no serviço dela, porque aí ela vai ter que ficar até o final do ano fazendo isso. Da Warner não, mas o que você mas eu não acho que vai acontecer. Também acho que não. Mas você tinha escrito lá no editorial, o editorial foi antes do anúncio da Warner. Foi quando ainda estava no acordo da Universal com a AMC e a Cinemark.
Você falou que isso era um negócio que já estava sendo costurado há um bom tempo. Que lá com Atividade Paranormal, esses filmes de baixo orçamento, mas muito público, que isso já rolava. Então, mesmo com essa vacina, esse milagre... eles tentaram 2 vezes. Talvez isso se concretize, se continue essa forma, porque não vai... Já era algo que estava sendo testado antes, que já vinha sendo... Eu abri aqui até. Foi Atividade Paranormal e Como Sobreviver a Ataque Zumbi. Isso já estava sendo testado. Então, talvez o que a gente passou agora nos últimos tempos formatou, acelerou todas as experiências ruins e positivas, e agora talvez tenha se encontrado esse modelo. Ou não, porque o modelo da Disney também me pareceu interessante, apesar de ter fracassado no primeiro lançamento, né? Eu acho que tende a diminuir a janela. Eu acho que isso é uma tendência, vai diminuir a janela. Isso eu acho que vai ser uma tendência para o resto pelo menos o resto recente aí dos próximos anos, um pouco de anos pelo menos nisso, vai ter uma diminuição na janela, até porque a gente está falando de um mundo que é muito digital, então não faz sentido você ter que esperar tanto tempo para a pessoa ver o filme no computador, né, na TV. Sim. É óbvio que a experiência do cinema não vai acabar, eu não acho que vai acabar, mas eu acho que vai ser um negócio que vai ter que ser repensado, porque vai diminuir o público. As pessoas viram que dá para você ter um rolê legal, por um preço um pouco mais em conta. Eu acho que vai ter um problema para alguns filmes menores, porque esses filmes menores eles vão acabar indo para no serviço de streaming, mas isso já estava acontecendo, porque por exemplo, Netflix já vai em cima dos caras com um jeito desesperador para comprar e fazer acordo com os grandes nomes, e a Amazon também entra bastante nessa. Então eu acho que é uma tendência, mas eu acho que a diminuição da janela é uma tendência que não vai acabar mais. O retorno dos filmes para o cinema, eu acho que um dia volta, mas essa tendência de repensar a janela, eu acho que é interessante a curto prazo, e a longo prazo eu acho que deve dar uma mudança grande na parte de tudo, né? Mas enfim, não sei. Deixa eu só responder um comentário aqui, que o Rotadeu falou que por que a gente não gosta dos filmes da Warner se eles produziram Space Jam, o jogo do século com Michael Jordan? Como isso é ruim? Space Jam é maravilhoso, principalmente quando eu não tô assistindo, ele fica mais divertido ainda. Space Jam, incrível. Eu gosto de Space Jam. Não, também, mas é que a memória afetiva é ainda melhor, é por isso. Então... eu vi faz pouco tempo, é bem legal. Faz tempo que eu não vejo. Sendo bem legal. E aí o Joe alguma coisa que é impossível ler o nick dele e falou que a collab de Looney Tunes com Michael Jordan pronunciar é incrível. Real, é uma ótima collab Looney Tunes com Michael Jordan. Poderia rolar aí talvez um... Ai, como é o da Bigorna? Como é o nome da Bigorna? Não, esqueci. Os desenhos doidinhos que tinha a Bigorna. Da Bigorna? Que era tipo... Era o Looney Tunes aloprado, o Looney Tunes drogado. Eu esqueci o nome do desenho agora. Depois eu descubro e vou lembrar. Mas eles... Tinha Bigorna? Sim. Mas eles, talvez, com o Neymar, seria maravilhoso. Seria ótimo. Um ótimo filme pra gente. A título de curiosidade, o Space Jam tá na lista da Warner, dos filmes de 2021 que vão pro HBO Max. O que eles vão produzir ou... O 2. Tá, massa. Interessante. Já estão fazendo. Já tá praticamente Já pronto. Tá na produção? Eu não tinha visto. Não é com o Michael Jordan, né? É com o... Já tá acabando, já. Era pra sair esse ano. É com o LeBron, não é? Caceta. Como é que é o nome dele? LeBron. Não é com o LeBron? James. Eu que não acompanho basquete, pô. Não, eu que nunca acompanho basquete, eu tô lembrando o nome do cara. Sim. Eu vou descobrir qual então é o nome Eu também não acompanho basquete, não acompanho basquete mais. Eu vou descobrir qual é o nome dos Looney Tunes. Eu parei. Vou descobrir qual é o nome dos Looney Tunes drogados, que eu esqueci, daqui a pouco eu falo. Mas... Animaniacs. Animaniacs.
Isso. Você estava pesquisando também? Eu queria um filme dos Animaniacs com o Neymar. Seria Não. maravilhoso. De cabeça? Então acho que o cabeção era você, lógico. porque minha cabeça não tem memória boa assim, não. Enfim. Já divagamos muito Quer que eu fale nessa os filmes que pergunta. pra Warner? Mas, Vamos lá. por favor, Vou fala falar. aí quais são os grandes lá. lançamentos que vão Os para filmes Warner que vão e HBO pra- Max. Os filmes que vão para Warner ano que vem, 2021, direto para o HBO Max. E primeiro é Mulher Maravilha 1984 agora. E aí começa sem data, né? The Little Things, que é um filme do cara que fez o Sonho Possível, que é esse filme agora é com o Denzel Washington, com o Jared Leto. Judas in the Black Messiah, né? É um filme sobre o cara, um líder da Pantera Negra. E aí começam umas coisas mais famosas e pop. Tom e Jerry, Godzilla vs Kong, que tem uma discussão interessante do Godzilla vs Kong, a gente pode falar sobre ele. Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, que é um filme do Taylor Sheridan. Taylor Sheridan é o cara que fez o filme que eu esqueci o nome agora, A Qualquer Custo, se eu não me engano. O Invocação do Mal 3, In the Heights, que era um musical do Lin-Manuel Miranda, que fez super sucesso na Broadway e vai virar filme. Space Jam, A New Legacy, que é com o nosso amigo LeBron James. Esquadrão Suicida, Reminiscence, Malignant, que é um novo filme do James Wan de terror. Duna, que também tem uma polêmica. The Many Saints of Newark, que é o prequel do Sopranos. King Richard, que é a biopic lá, a cinebiografia das irmãs Williams. Cry Machos, do Clint Eastwood. E Matrix 4. Esses todos os filmes eram os filmes que iam ser lançados pela Warner no cinema, e agora eles vão ser lançados pela Warner nos cinemas e ao mesmo tempo no HBO Max. E tem muita coisa interessante indo são direto os últimos pro VOD. filmes da história do cinema. Tem muita coisa interessante não, na né? lista. Pro HBO Max. Pro HBO Fica 30 Max. dias. Tem. Assim, quem gosta de cinema é impossível você não assinar o HBO Max para ver esses filmes. Essa que é a questão que eu acho que a Warner acertou, né? Porque que você tá indo em normalmente todos os públicos aí, né? Então, normalmente quando vem esse tipo de anúncio, colocam os lixos, assim, as tranqueiras, aquela coisa que sabe que não vai render muito para ter volume, e porque Mas ganha Warner, no cinema. Né? E a Warner não tem tranqueira. Digamos que não. A Warner tá colocando, tipo, filmes topo de bilheteria para sair direto na HBO Max. Não tem? Não, todos, né? Esses são todos os filmes da Warner em 2021. Não tem diferença. Os filmes, quando eu brinco que vão ser lançados nesse esquema. Quando eu brinco, falo tranqueira, eu falo aqueles filmes que, tipo, na verdade não é tranqueira, eu usei a palavra errada. Mas normalmente coloca aqueles filmes que não tem tanto apelo comercial, filme que não vai ter. Então, tipo, muitas vezes fazem isso. Filme menor. A Warner não, ela entrou all-in, assim, ela colocou todas as cartas na mesa e entrou direto no jogo. É que eles não têm. É difícil esses filmes terem. É difícil esses grandes estúdios terem esses filmes menores, né? Sim, geralmente tem os filmes menores eles até vão para tipo um estúdio B. A ideia de filme B, que a gente fala, né? O filme B é porque você tinha o estúdio, sei lá, Warner, e você tinha um subestúdio, né? Alguma coisa, algo do tipo assim, que só tratava de filmes B, né? Então eles entravam ali nesse esquema. Mas com o selo da Warner mesmo, o selo da Warner era só filme A. A Disney é a mesma coisa, é difícil saber. E assim, a gente tá falando, sei lá, 20 filmes. Isso aí, 20 filmes. É o que tem geralmente no ano, uma dessas majors, né? Um desses dos grandes bilheterias, né? Então, não tem filme pequeno. Os filmes pequenos já
Esses pequenos ainda vão para o cinema, muito provavelmente. Eles vão ficar lá, vão lá para o cinema, vai ter aquele esquema lá da Universal. Algumas coisas a Netflix vai querer pegar, Netflix, Amazon e Disney não, né? Mas Netflix e Amazon vão chegar em cima para bancar o filme antes e aí já vai jogar direto no streaming. Eu acho que isso vai ser essa. Eu acho que com isso, eu acho que essa atitude da Warner, ela realmente colocou o HBO Max no rolê da guerra dos streams. Essa que é a verdade. Ninguém ligava para a HBO Max e agora ela vai ser um da guerra dos streams. Dos grandes estúdios, acho que era o que estava fora. Da polêmica, ainda, né? É porque aí vai rolar. A Universal tá fora. Tem a Universal, tem eu esqueci o nome. É da NBC, se eu não me engano. Eu já vou lembrar. Eu não vou lembrar do serviço. Problema, todos têm um serviço. A maioria tem o serviço. E os que não têm o serviço, eles já têm acordo. Mas, enfim. Mas é que a guerra mesmo, quando a gente fala guerra dos streams, né? Você fala quem tá botando as fichas era a Netflix, Prime Video e Disney Plus. E aí ficava ali a HBO Max ali num cantinho, porque tu não sabia da Warner, né? Não tem como, mas agora não. Eu acho que com isso, por exemplo, só um minuto, Vini, rapidinho. Mulher Maravilha, né? Assim que a Mulher Maravilha entrar, vai todo mundo entrar pra cima. Um minuto, Zors, essa live tá ao vivo sim. Aqui é nossas transmissões ao vivo toda terça-feira, tá bom? Desculpa, é que tem uma galera perguntando ali no chat se a gente tá ao vivo. E sim, a gente tá ao vivo, então podem mandar pergunta, a gente já respondeu algumas aqui. Tô sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Nem sempre vivo, mas sempre... Eu nunca falaria a quantidade de bobagem que eu falo se não fosse ao vivo, porque eu teria cortado, porque eu falo tanta bobagem, eu dou tanta regra, cago tanta regra que eu teria cortado. Sim, se a gente estivesse falando isso no... o tanto de bosta que eu falo, então se tivesse edição, ia ficar só o Vini aqui falando. Mas... qual que é? Você tinha comentado quando você estava falando de duas tretas. Você tinha falado de duas polêmicas. Polêmicas. Uma envolvendo o Kong contra o Godzilla e a outra... Duas polêmicas. Eu acho que tá com um pouquinho de delay. Então... Se eu me ouvindo, pode começar. Né? A do Kong é porque o Kong, eu não sei exatamente quanto o Kong custou, mas ele custou acho que 100 e muitos milhões de dólares. E foi aonde começou essa discussão, porque a Netflix olhou para o Kong versus Godzilla e falou: esse filme não vai para o cinema, né? Aí ela foi lá e virou e falou assim: eu dou 250 milhões desse troço aí para ele vir para Netflix. E aparentemente a Warner Media, porque é a Warner, né, Warner Studio e Warner Media. A Warner Media é o que cuida da HBO Max. A Warner Media falou assim: não. Você não vai simplesmente, né, pegar o meu filme que eu fiz e vai pôr na Netflix por essa grana. E aí, no cantinho de lá, a Legendary, que era o outro estúdio que fez na parceria, começou a chorar, porque ele investiu 75% para fazer o Kong. Quem investiu foi a Legendary. E a Warner, sim. Esses 25% da Warner, ela tinha direito de distribuir o filme. E aí, em vez de vender para o Netflix, eles colocaram no HBO Max e aí a Legendary está querendo saber, então, como é que eles vão fazer para ressarcir esse dinheiro com eles. Então, vai ter a Legendary já começou a ver com os advogados e tal, porque, assim, tudo bem, vai lá, põe, mas, né, vamos discutir esses lucros aí, porque eu fiz uma grana. Se eu não me engano, a Legendary, ela bancou tanto o Kong versus Godzilla versus Kong, quanto o Duna. Os dois com a Warner, os dois a gente vai ver um problema, né? Sim.
E aí começou esse rolê dos cineastas, que é o que eu tinha falado do Duna e do Tenet também, né? Porque os cineastas foram dormir. A questão que todo mundo, muitos cineastas grandes, o Duna é do Denis Villeneuve, né? Daquele filme, cara que fez A Chegada, o Blade Runner, 2049. E esses caras, eles dormiram contratado da Warner um dia, e no outro dia eles acordaram diretor de filme para streaming, né? E esses caras ficaram bravos. O Nolan ficou bem bravo, o Villeneuve ficou bem bravo, e acho que vai ter um movimento aí desses caras, mas eu não sei se esse movimento deles vai dar alguma coisa, né? Enfim, tem alguma pergunta aí, não tem? Fala aí. Tem um monte, na real. Tem a primeira aqui sobre a parceria Disney-Fortnite. Fala aí, eu respondo. Parceria Disney-Fortnite, o que isso causa no cenário. Eu, sinceramente, não sei dizer se isso é mais vantajoso para a Disney ou para o Fortnite. Porque hoje são duas marcas gigantescas que eu acho que, na real, é mais um fanservice do que qualquer outra coisa. Acho que não impacta nada. Tá de acordo? Não, a Disney vai usar o Fortnite... Não, a Disney vai usar o Fortnite para propaganda. Ela já viu que dá certo. Ela colocou lá no marketing. Ó, marketing. Lembra do Fortnite. Vai ser isso. Não vai nunca ter... Porque funciona, né? Funcionou com Vingadores. Funcionou... Sim. Ó, tem o Fortnite. Então, naquela grande massa, na hora que ela vai dividir de marketing, agora vai ter sempre o Fortnite lá. E não para todos os filmes, né? E pro Fortnite vai ter alguma coisa, já que a gente tá aqui certo, mas eu acho que isso é uma tendência, Twitch, né? Já que a gente tá aqui na Twitch falando, tem que falar de games, pro Fortnite isso também promete ser extremamente positivo, porque toda vez que tem algo da Disney é um evento, milhões de pessoas ao mesmo tempo, bate recordes, então parece muito mais uma parceria para os dois fazerem ali um fanservice do que um impacto real. Sim. É mais um serviço de... A gente que trampa com comunicação de marca, muitas vezes é um novo brand. Assim, funciona, né? Funciona, e funciona muito bem. Aí tem uma provocação aqui. E o Fortnite viu que aquilo é um conteúdo legal. É legal, ajuda é divertido. Na parte de criar essa... É divertido. Enfim. E aí o Rotadeu falou aqui que a Warner já produziu um desenho animado. A Warner já produziu um desenho animado do Batman, a Disney nunca produziu um desenho animado do Batman. Realmente, o Warner tá ganhando nessa, saiu na frente. Então, sim. A Warner produziu um desenho animado do Batman. E a Disney nunca vai produzir um desenho animado do Batman. Porque a Disney não é trevosa de nunca. Porque você nunca achou que a Disney... Não. Você nunca falou assim. A Disney nunca fez um filme dos Vingadores. A Disney foi lá e comprou os Vingadores. Então, assim... Tem isso. Warner, DC, não se enganem, porque, né? Se quiser, amanhã tem Batman. Compra tudo. A Disney compra. Compra esse podcast, essa live, manda contato@cinemaqui.com.br, seu Walt Disney, que a gente está... Cinema Aqui tá vendido pra Disney há um tempão. E aí tem uma pergunta Cinema Aqui tá vendido pra Disney há um tempão, a gente só fala bem de filme da Marvel. Não é? E aí tem uma pergunta que é um pouco fora do tema, na real, não tem nada a ver, como se a gente estivesse dentro do tema, já fugiu faz um tempo, mas o legal da live é isso, que a gente vai e volta. Como a gente falou muito de streaming, o Joe alguma coisa, o impronunciável, aquele que não pode ser nominado, ele perguntou sobre qual serviço de streaming a gente acha melhor, Amazon Prime, Disney Plus ou Netflix. A gente teve a nossa primeira live aqui na Twitch, foi justamente falando sobre serviços de streaming e a chegada da Disney Plus, como isso alterava toda a questão do mercado. O que eu mais consumo é a Netflix. Não é necessariamente o melhor para mim. Eu acho o conteúdo da Amazon Prime mais interessante. A Disney Plus eu ainda não assinei, então eu não sei dizer. E eu faço uma provocação pro Vini sempre que, para mim, o melhor streaming que tem é a Telecine. Porque a Telecine Play tem muito filme bom. Em catálogo de filme é muito bom. Então, para mim, o melhor streaming é a Telecine Play. Responde essa pergunta aí rapidinho, Vini. Qual você acha dessa daí? O melhor catálogo de filme é a Telecine, lógico. Em termos de navegação e de friendly, né?
Netflix é disparado, não tem ninguém disparado perto da na frente. Então, as pessoas estão muito acostumadas com a Netflix. Não tem como. Ainda não tem como. A Amazon Prime, ela teve alguns dias atrás, semanas, ela tem uma remodelada boa mas fala, na navegação, mas ainda continua uma porcaria gigante, porque você não tem lançamentos, é muito difícil você encontrar qualquer coisa ali. Mas o catálogo da Prime é incrível. Os filmes produzidos pela Prime, os filmes menores produzidos pela Prime Video, tendem a acabam sendo um pouco mais interessantes, porque ela parece que ela dá uma abertura maior. A Disney é a Disney, cara. A Disney tem tudo lá, tá ligado? Ontem eu tava almoçando, saí da cozinha, tava minha esposa e meu filho vendo A Dama e o Vagabundo de 1960 e poucos. Quer dizer, qualquer coisa da Disney você encontra lá. Aí isso é um chamariz muito grande. E o catálogo da Disney tende a aumentar muito. E você, quando você pensa em Disney, em catálogos de filmes e produções, Disney e Warner são sempre muito na frente. Então, E aí entra o HBO muito Max, fácil né? você achar que esses dois estão... E aí entra a questão do HBO Max, que é o tema central, o que fala da HBO nossa Max live. é que... O que falo da HBO Max... Eu não tenho HBO Max aqui. Eu tenho HBO On, né? Mas não é HBO Max. O que falo da HBO Max é que ela também tem... ela não é friendly, né? Ela não é simpaticona para você ir lá. E o catálogo inteiro da Warner ainda não tá lá. Mas já tem muita coisa. E tem o negócio da HBO, e as séries estão lá, etc, etc. É um serviço que ainda está engatinhando, mas eu acho que ele deve dar um boost agora. Mas o serviço que eu mais vejo, por exemplo, é Netflix. Eu também. É o serviço que eu Ainda mais vejo de longe. Até porque eu gosto dessas questões tipo de séries de plano de fundo para a vida, coisa que você deixa passando na TV enquanto você está vendo outras coisas, e os planos de fundo para a vida estão ali. Não. Você nunca fez isso com Friends? Sei que é. De jeito nenhum, bom. cara. A obra audiovisual é para ver, não é para você ficar deixando lá no canto lá. Bom. Não escuto nem podcast em velocidade dupla. Eu queria ouvir essa live, fazer essa live em 3x. Enfim, tem mais. Não. Tem mais o que na pauta? Eu não lembro mais. A gente divagou muito. Eu tô me divertindo muito com a live de hoje. Valeu, galera. No chat tá me divertindo com a live. O Rotadel eu não vejo chat. Mas eu tô te trazendo aqui as informações. Ó, eu vou te dar um resumo. O Rotadel falou que a Disney Plus não é boa porque não tem o filme do Batman. Disney perdendo mais uma vez. Aí o Impronunciável tá falando sobre os Simpsons, falando que é legal. O Zorza falando se a Mojang, que é a produtora de games, entrasse para esse rumo e produzisse um super filme de Minecraft. Não tem algum filme de Minecraft? Eu nem sei dizer. Deve ter. Né? Não. Não? Filme? Não, tem livros, tem desenho, tem animaçãozinha, né? Aquelas para home video. Sim, mas aquelas longa. Para home video tem algumas coisas assim. Mais longa para home video? Tem. Então, ó, já tem filme de Minecraft. Acho que tem. Acho que não tem, mega sim. produção, mas sim. tem. Mas eles não vão fazer um longa grande. Eles não vão fazer uma mega produção, nunca, porque o Minecraft não se banca. Ele é um negócio muito pela experiência, estar ali, assim, ninguém vai aguentar nicho, ver. Né? Não tem uma história, né? Normalmente, tanto que assim, as histórias de Minecraft normalmente são coisas... Deixa eu só complementar isso para você falar. Normalmente as histórias de Minecraft, na verdade, são sobre as pessoas que jogam e não sobre o jogo em si. Não, até a mitologia, né, do negócio, ela é muito baseada em outras mitologias. Então,
você já vai ter muita coisa já que você já tem e tal. E eu acho que o Minecraft, o rolê do Minecraft é mais a experiência de você estar lá e você viver os outros mundos, né? Por exemplo, você faz o Minecraft do, sei lá, Hogwarts, e aí o cara vai lá e faz o rolê e tal. É muito o rolê da experiência, muito menos do que o rolê da narrativa, né? Se rolar algo assim, seria tipo... A não ser que seja um... Tipo o filme Lego. A não ser que eles extrapolem isso, assim, de um jeito... que eu acho que funciona até. O menino tá lá, tipo o Jumanji novo. Sim. O cara cai dentro do Minecraft, tá ligado? Algo do tipo assim. Mas é uma história batida, né? Não tem como você fazer um... eles não vão investir... Porque você não dá pra fazer um filme do Minecraft baratinho, então é uma grana, então não, é o jogador número 1 a longo prazo que funcione. É o jogador número 1 em 2 pixels, porque não é nem 8 pixels. Vini, tem uma última pergunta que é pra encerrar essa live. Fale. A Warner matou o cinema? Não, de jeito nenhum. Não, eu acho que então a gente não decreta a morte do cinema nessa live. Deve falar bonito. A Warner, cada episódio tem um negócio sinistro na mão, né? No outro episódio eu fui ver, eu começo a live com um cavalo. Agora eu tô com um dado de Nerf na mão. Na última, só um comentário, na última eu tava com Na última eu tava com uma tesoura de ponta. Hoje eu não tenho nada na mão, fico mexendo na barba o tempo todo. Tem que ter algo na mão. Na próxima eu venho com uma faca, um canivete, sei lá. A Warner. Sim. Eu sou mais pacífico, eu tenho Nerf. A Warner, ela não matou o cinema, mas eu acho que essa atitude dela, do que ela vai fazer em 2021, vai mudar os paradigmas do cinema. O cinema vai ser repensado a partir do que aconteceu em 2020, do que vai ser 2021 e de como vai fazer, de como vai pensar, como você vai pensar o cinema daqui para frente. Não vai dar mais para pensar o cinema do jeito que ele era pensado. E eu acho que isso é algo que vai ser vai refletir tanto nos filmes grandes quanto pequenos, principalmente em filme local. Por exemplo, não dá mais uma indústria cinematográfica que nem a do Brasil, por exemplo, pensar que tem um problema, tem um gargalo enorme de distribuição, ela simplesmente ignorar que você tem uma possibilidade enorme de repensar a distribuição e aproveitar esse momento. Então, se o cinema não tivesse sendo desgraçado pelo governo, o cinema brasileiro poderia começar a repensar isso também. Porque eu acho que muita gente vai estar pensando isso já. Porque não tem mais como você... eu não acho que tem como voltar atrás. Não vai diminuir, não vai mudar a experiência do cinema como tela grande e tal. Isso vai continuar existindo. As pessoas vão continuar indo lá. Eu vou continuar indo lá. Assim que eu não achar que eu chegar lá e vou morrer. Mas eu acho que vai ter uma mudança de pensamento, de como o cinema vai viver. Eu acho que a gente vai ter que pensar um pouco mais digital, de VOD, de streaming. E tá tudo bem, porque vem em casa, vamos ver em casa também, não é um problema. Talvez a gente vai... É menos gente também, o cinema tem sempre muita gente falando. A gente tá normalizando aquela questão de escolha, né? Porque até antes da gente pensar assim em pandemia, se você escolhesse um filme para assistir em casa, você talvez fosse menos digno de ver aquele filme. Como assim? Você vai deixar para ver em casa? Com essa situação de hoje, a gente está normalizando total isso, né? A gente está fazendo... Hoje a gente escolhe o que você quer ver em casa, o que você quer ver no cinema, ou o que você nem quer ver. Você está mais naturalizado essa questão da escolha, Sim. talvez. Então, essa mudança pode refletir muito isso, tá? Sim. E, Vini, valeu, cara. Hoje foi massa demais. Curti muito a nossa live de hoje. Acho que foi a mais divertida para fazer até agora. A galera falando muito no chat, respondendo algumas perguntas aqui de vocês. Quando farão outras lives? A gente faz live aqui toda terça, às 8 da noite. Estamos começando. Nossas ideias é trazer outros quadros depois, mas no momento são lives todas terças às 8, tá? Tem nosso canal no YouTube, que é o Cinema Aqui. Tem o nosso site aí, que é um site já com mais de 10 anos falando sobre cinema.
que é o cinemaqui.com.br. Então, acessem nosso site. E agora, se a gente vai trazer convidados, a gente vai fazer sim. Quadro fixo aqui sou eu e o Vini. A live em algum dia, em algum momento. Isso. A gente já está conversando com o pessoal com quem a gente trabalha, falando de cinema, o pessoal que a gente conhece. Atores e atrizes, por enquanto não, mas quem sabe, quando a gente tiver número aqui para trazer essa galera, né? E aí o que acontece é assim, a gente, para quem está chegando agora, não conhece, o Cinema Aqui é um site com mais de 10 anos de idade, foi fundado pelo Vini, eu faço parte do Cinema Aqui, sou sócio dele há uns 7 anos, eu acredito. Acho que desde 2013, 2014, por aí, 6, 7 anos, eu não lembro de cabeça. E eu tô aqui para aprender sobre cinema. Eu não domino, eu faço a parte de estratégia. Então, por exemplo, a gente está aqui na live hoje, é uma ideia minha. Muito obrigado a todos vocês. E o Vini é o cara que manja de cinema, é o cara que entende do conteúdo, que está aqui para... Então, é muito uma conversa nossa. Valeu, geral. Brigadão a todo mundo que está desejando sucesso. Um beijo, Vini. E você tem alguma coisa para falar nessa conclusão? Brigadão para todo mundo que veio aí, que eu sei que veio um monte de gente falar. Não, agradecer a todo mundo que veio aí, que eu sei que, pelo que eu entendi, aí teve um monte de gente vindo aí. Que venham outra semana. A gente é legal. Além da nossa beleza, a gente tem conteúdo. Eu sei que é fácil... É fácil ser bonito, né? É difícil ter conteúdo. Nossa, beleza, mas a gente tem um conteúdo legal. Valeu, Vini. É fácil ser bonito, a gente tem que... exatamente. Me procura, eu só... vamos lá, vou deixar recado. Eu só uso o Twitter, eu não uso mais nada, então eu tenho lá, @ViniCVieira. O Rodrigo vai falar o Twitter dele, porque eu acho que é sempre chique. E talvez 2021... a gente tem uns convidados em algum momento aí, enfim. Isso. Mas a gente vai se falando. Pode procurar a gente lá no Twitter. E meu Twitter é @rdmonteiro, no Instagram também, podem seguir lá. Adiantando nossa próxima live, a gente vai falar sobre Sonic ou Cats, qual o melhor filme de 2020. Então podem fazer vocês podem fazer suas apostas aí, qual vocês acham que é o melhor filme de 2020. São essas duas possibilidades que a gente tem por enquanto. Brigadão, beijos e bom dia. A lista aí, né? A lista é essa. É entre a lista Sonic e Cats. Sonic e Cats. Falou.